Olá! Hoje a gente vai mergulhar no Salmo 33. É um hino incrível sobre o caráter de Deus, seu poder para criar tudo e o seu cuidado soberano sobre nós. Ele já começa com o chamado super vibrante para adoração, que é, na verdade, a consequência natural de quem realmente entende a graça de Deus. Como a gente viu lá no Salmo 32. Bem, logo de cara, o Salmo nos chama para cantar um cântico novo. E essa ideia, sabe, vai muito além de só uma música que acabou de ser composta. Na verdade, se trata de uma resposta sempre renovada, uma reação cheia de vida aos atos de graça de Deus que não param de acontecer. Cada nova experiência que a gente tem da providência divina gera um novo motivo para cantar. Aqui o louvor é descrito de duas formas, como uma arte e como um ato de alegria. Quando ele diz toquem com arte, o sentido literal é façam o melhor que puderem ao tocar. Isso mostra que a nossa adoração a Deus exige excelência, integridade, não pode ser de qualquer jeito. É por isso que o salmista afirma que o louvor fica bem para os que são retos. Mas por que todo esse júbilo? Por que essa alegria toda? Agora o Salmo começa a nos dar os motivos, e todos eles estão firmados na própria natureza, no caráter de Deus que a gente conhece por meio da sua palavra. A adoração, veja bem, não é um entusiasmo vazio. Ela tem um fundamento muito, mas muito sólido. Estes aqui são os pilares do nosso louvor. A palavra de Deus não tem engano. As obras dele são totalmente confiáveis. O caráter dele ama o que é justo. E a sua bondade, o seu amor leal, preenche toda a terra. São essas verdades que servem de combustível para uma adoração que é genuína. Para a gente entender a dimensão do que o Salmo está dizendo, a gente precisa conhecer o conceito hebraico de davar. No Antigo Testamento, a palavra de Deus não é só um som, entende? É uma força ativa, poderosa. Quando Deus fala, a própria realidade obedece. Esse versículo é a ilustração perfeita do poder absoluto do comando de Deus. Para nós, seres humanos, falar e fazer são duas coisas bem diferentes, né? A gente fala que vai fazer e às vezes não faz. Mas para Deus, são a mesmíssima coisa. Não existe esforço, só a autoridade soberana que estabelece a existência com uma única ordem. Então, aqui está o ponto crucial. A mesma palavra que estabeleceu os céus e as leis da física é a palavra que estabelece a lei moral. O texto diz que ele ama a justiça e o direito. Isso conecta a criação com a ética, ou seja, as leis morais de Deus são tão reais e fundamentais quanto a lei da gravidade, por exemplo. E aqui a gente tem uma janela para uma verdade ainda mais profunda. A tradição cristã vê neste versículo uma revelação da Trindade. A palavra é o Filho, o Logos, ou seja, Jesus, por meio de quem tudo foi criado. E o sopro, ou o Espírito, é o Espírito Santo. Esse hino lá do Antigo Testamento aponta diretamente para a identidade de Cristo como Criador. O Salmo, então, continua desenvolvendo essa ideia. E ele faz isso apresentando um contraste central. De um lado, o conselho de Deus, que é eterno, inabalável, e do outro, os planos da humanidade, que são falhos e passageiros. O contraste é gritante. As nações fazem seus planos, suas estratégias geopolíticas, criam suas ideologias. Mas Deus frustra e anula esses projetos. Já o plano dele, esse sim permanece para sempre. E isso nos dá uma perspectiva muito segura para olhar para as incertezas e ansiedades do nosso tempo. O salmista detalha bem as coisas nas quais as pessoas daquela época confiavam para ter segurança. E a menção ao cavalo de guerra aqui é fundamental. Naquele tempo, o cavalo de guerra representava a tecnologia militar mais avançada que existia. Era como se fosse um tanque de guerra ou um míssil de hoje. A mensagem é clara. Não confiem no equipamento. E aqui vem a solução para essa confiança toda depositada no lugar errado. A verdadeira segurança não está no nosso poder, mas sim sobre o cuidado pessoal e atento de Deus. O seu olhar de favor está sobre aqueles que o temem e que esperam no seu amor. A palavra hebraica para misericórdia aqui é hesed, e essa palavra tem uma riqueza imensa. Não é só um sentimento. É um amor comprometido, leal, que nunca falha, porque é baseado na aliança que Deus fez com o seu povo. É nesse tipo de amor que somos chamados a colocar a nossa esperança. Ok, entender quem Deus é e como ele age no mundo nos leva então a uma resposta prática.
Há um modo de vida confiante, seguro, mesmo no meio de toda a instabilidade que a gente vê por aí. O Salmo descreve 4 atitudes de um coração que confia de verdade em Deus: esperar, se alegrar, confiar e ter esperança. E veja, não há uma espera passiva de braços cruzados, mas uma postura ativa de fé, reconhecendo que Ele é o nosso auxílio e escudo. E o Salmo termina com essa que é a única petição direta do texto todo. É uma oração que conecta a nossa experiência do amor de Deus com a nossa esperança ativa nele. É como se dissesse que a medida da nossa esperança define a medida da nossa experiência da sua misericórdia. Se esperamos pouco, vemos pouco. Então, para amarrar tudo, a mensagem central do Salmo 33 nos chama a fazer uma troca. A gente precisa deixar de confiar nas coisas falhas, que podemos ver e tocar, para confiar no Deus eterno que nos vê. A nossa segurança não está na força do nosso braço, mas no alcance do seu olhar sobre nós. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. O salmista identificou qual era a principal fonte de falsa segurança da sua época. E para nós, hoje, qual seria o nosso cavalo de guerra? Será que é a tecnologia, a estabilidade financeira, uma ideologia política ou talvez a nossa própria capacidade? Onde é que a gente deposita a nossa esperança final? A resposta a essa pergunta revela onde o nosso coração verdadeiramente está.